pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer a análise de comportamento dos personagens de Dark, uma série muito assistida ultimamente no Netflix, que é uma série alemã. Eu quero trazer mais para vocês essas avaliações de comportamento de filmes e séries, porque usando metáforas a gente consegue trazer mais para nossa realidade aquilo que a gente vê na TV e entender melhor os comportamentos que são positivos para nós como pessoas. Então deixa aqui nos comentários sugestões de filmes ou séries que eu possa avaliar para vocês. E já aproveita para se inscrever nesse canal. Eu vou começar falando de Dark com o clima da série. O clima é um clima tenso, é o suspense, a incerteza, você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre a incerteza, ela traz esse clima de tensão. E é um clima negativo, tanto que a série é categorizada como terror no Netflix. Então o terror ele tem esse clima ruim, de que coisas ruins vão acontecer, de que você vive em um pesadelo. Quando você está sonhando, é mais ou menos esse o clima que surge quando vai ser um pesadelo na sua mente. E esse clima de terror e de tensão faz com que todos os personagens sejam negativos. Eles olham para o futuro de forma negativa, eles olham para o passado de forma negativa e eles fazem tão mal para si mesmo quanto para as pessoas ao redor deles. Então, por mais que você tenha um personagem preferido nessa série, não modele nenhum desses personagens na sua vida, porque senão você vai ter muitas dificuldades emocionais. Eu vou começar falando aqui sobre o Ulrich. O Ulrich é um dos personagens que mais sofre. E por que acontece tanto sofrimento na vida dele? Porque ele constantemente está agindo contra os seus próprios princípios morais. Então ele tem a ideia de que trair é errado. Ele pensa que ele jamais trairia alguém, porque o pai dele traía e ele não queria ser igual ao pai dele. Mas ele se vê constantemente traindo a esposa dele. E ele até tenta sair desse ciclo vicioso, mas ele não consegue. Ele tenta matar um menino de 9 anos, isso com certeza, dentro do que a gente conhece hoje como sociedade, vai contra a moral de qualquer pessoa. E fazer esses atos que vão contra a própria moral dele faz ele viver num sofrimento constante. Tanto que ele é preso e ele passa anos na cadeia. E essa prisão pode servir de metáfora para justamente essa situação. Quando a gente constantemente age contra a nossa própria moral, a gente vive uma prisão emocional, porque a gente não consegue nos libertar de nós mesmos. Aí temos a Hannah. A Hannah é uma personagem extremamente invejosa, ela sempre quer o que é dos outros, ela sempre acha que o que os outros têm é melhor do que o que ela tem, e ela é extremamente manipuladora. Ela arma situações para se dar bem em cima dessas situações. A Hannah, claramente, ela não tem algo que ela gosta, né? Ela não tem desejos próprios. Ela não encontrou seu próprio eixo. E ela busca a saída para o encontro desse eixo, fazendo mal aos outros, manipulando situações externas, tentando tirar os outros do eixo deles. Ela destrói um casamento, ela ameaça uma pessoa que tem uma identidade falsa, ela casa com um homem que ela não ama para tentar suprir a necessidade emocional dela. Então ela tá sempre manipulando as pessoas para que elas sirvam para que ela preencha as suas emoções. Ela trata todas as pessoas como objetos. E por um lado, a gente se distancia muito da Hannah, a gente não tem muita empatia com ela, porque a vingança, a manipulação, a inveja são sentimentos muito feios de se sentir na nossa sociedade. Só que todo mundo sabe o que é ter esses sentimentos, porque todos somos seres humanos. Então todo mundo já sentiu algum nível disso em algum certo momento da vida. É claro que a Hannah chega num nível extremo, acho que ela é uma psicopata, chega a ser uma psicopata. A gente não vai sentir nesse nível extremo dela, mas todo mundo entende um pouquinho do que a Hannah sente e do que ela tá tentando fazer ali na vida dela. A Catarina é uma personagem que oscila entre o hiperposicionamento, a gente vê que na juventude ela tem um certo ar de arrogância, ela passa por cima dos outros, ela enfrenta os outros, ela faz bullying com as pessoas. Esse é o hiperposicionamento, ela se posiciona demais nesse momento
da série. E quando ela vira adulta, ela tem o contrário, ela vai pro outro extremo, que é o de submissão. Ela sabe que ela é traída, ela continua nesse casamento onde ela é humilhada e traída, os filhos dela passam por cima dela constantemente e ela não tem mais voz ali do jeito que ela tinha quando ela era adolescente. Então, o que conseguiria colocar ela no eixo seria o equilíbrio entre esse hiperposicionamento e a submissão. Mas ela não parece encontrar isso ali na série. E esse comportamento provavelmente surge da mãe dela, que batia nela. E a gente vê que existiu uma transformação verdadeira na Catarina. Então tem um momento ali que a Regina apanha dela e ela começa a gritar na frente da filha da Catarina. Fala pra ela quem você realmente é, fala o que você fez na infância. E isso é uma ilusão, porque nós mudamos, nós não somos quem a gente era ontem. Então a Catarina, ela realmente mudou. Comparar ela a quem ela era na infância é uma injustiça ali da Regina, porque ela realmente teve uma transformação. Se hoje ela é uma pessoa nova, ela não é mais quem ela era como adolescente. Então, ela não está escondendo quem ela realmente é dos filhos, que chega a passar como dúvida ali na cabeça da Marta e do irmão dela. E a gente percebe um contraste muito grande entre a Catarina e a Hannah quando elas encontram o Ulrich na prisão. A Catarina é extremamente leal ao Ulrich. Mesmo depois de tudo que ele fez a ela quer tirar ele da prisão. A Hannah, ela quer se vingar dele. Então ela encontra ele na prisão, ela tem a capacidade de fazer algo para tirar ele dali, mas ela esfrega na cara que ela não vai fazer isso e vai embora. E aí a gente percebe que a Hannah não amava o Ulrich de verdade no final das contas. Ela tinha esse desejo de competir por ele. Ela tinha esse desejo de ter algo que não era dela, de conquistar algo por conquistar, e não porque ela ama aquilo, como a Catarina amava o Ulrich. E aí a gente percebe uma primeira questão metafórica importante de tudo isso na série, que é a questão da herança familiar. Isso se mostra frequentemente. A Catarina, ela aprende a apanhar e aí ela vira submissa pro resto da vida dela. Então, como ela apanhava da mãe, ela aceita apanhar, mesmo que não literalmente, de outros personagens na série. O Ulrich começa a atrair, porque ele herda isso do pai dele. Tudo que ele não queria ser igual ao pai, ele acaba virando. E eles voltam para o passado para tentar mudar esse passado e virarem pessoas novas. Isso pode servir de metáfora para quem tenta mudar os pais, que é o seu passado, para quem tenta mudar a família, ao invés de mudar a si mesmo. Se eles focassem ali no presente, se eles focassem em lidar com as emoções deles mesmos, se eles focassem em adquirir competências e habilidades emocionais que possam fazer eles serem as pessoas que eles gostariam de ser, eles não precisariam mudar os pais. Então a gente tem que abrir mão disso nas nossas vidas, de querer mudar os nossos pais para que a gente possa ser pessoas novas. A gente tem que mudar apenas a nós mesmos. O Noah é um personagem que traz uma peculiaridade que é constante na série entre vários personagens. Ele acredita firmemente que ele está a serviço da luz, que ele está a serviço do bem. E por causa disso, ele acredita que os fins justificam os meios. Então ele pode matar porque ele está matando por uma causa maior. Ele acredita tanto nas convicções dele que ele tem um poder de persuasão muito grande. A gente tem que observar e diferenciar o Noah da Hannah, porque o Noah, ele parece manipulador, mas ele não é, porque ele acredita mesmo nas ideias dele. Ele acredita mesmo que ele está a serviço do bem e que tudo o que ele está fazendo é para justificar aquele bem. A Hannah, não, ela sabe que ela está enganando as pessoas. Então ela sim é manipuladora. Essa é a grande diferença dos dois. Só que a gente tem que entender que não, os fins nunca justificam os meios. Não é porque você está lutando por uma boa causa que isso justifica você fazer mal para os outros. Às vezes, justamente esse ato de maldade perante os outros é o que acaba com a sua própria causa. Então você destrói algo que seria bom
porque você se permite fazer algo mal em nome daquela causa. E isso acontece com muita frequência na nossa sociedade, principalmente em extremos políticos. A gente vê que as pessoas de direita se permitem fazer algumas coisas, ter algumas ideias distorcidas, porque elas estão a favor de uma causa maior. Assim como as pessoas de esquerda fazem exatamente a mesma coisa. Tem uma análise que eu fiz do filme do Poço que eles passam justamente essa ideia. Se você quiser ver essa análise, pode ver aqui. E eles falam o seguinte: já pensou chegar no final da vida e descobrir que você passou a vida inteira lutando pela causa errada? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que entender que a gente não sabe nada. Isso é uma ideia constantemente apresentada ali na série do Dark. Eles constantemente falam: a gente não sabe de nada, a gente não tem informações suficientes. Cada vez você sabe que você não sabe nada. Então, aceite que a gente não tem como ter certeza absoluta sobre as nossas convicções. E nada justifica maus causados a outras pessoas em nome dessas convicções. Isso se mostra muito forte na cena em que o Ullrich tenta matar o Elge com 9 anos. Ele acredita, ele pensa que talvez o Elge seja quem está matando todas as crianças. E essa suposição faz com que ele se permita tentar matar aquela criança. Isso é um absurdo. E mesmo que o Elge tivesse matado as pessoas, ele não poderia se vingar matando, assassinando ele, porque os abusadores, eles também são vítimas, às vezes de uma família abusadora, às vezes de um problema mental, às vezes de distúrbios emocionais. Então nunca a vingança vai ser a resposta certa, porque aí vem a questão da moral, que você está indo contra a sua moral, que é a grande questão do Ullrich. A gente sabe que matar é errado. Se ele se permitiu matar como vingança, ele sabe que a resposta dele não era a resposta que ele queria ter dado naquela situação. Se você se permite trair como vingança, como uma fuga do que você sofreu na infância, você sabe que essa resposta é errada. Você vai passar o resto da vida preso nas suas próprias emoções. Por isso, dar essas respostas que o Ullrich dá, acreditar que você está fazendo algo por um bem maior, nunca vai te trazer felicidade. A grande questão que o Jonas passa na série é não aceitar o que ele vive, não aceitar a realidade dele. E aí, constantemente, ele tenta voltar ao passado para mudar as coisas. O que causa a depressão é justamente esse ato dele. Quando a gente tenta voltar ao passado, quando a gente se culpa pelo passado, quando a gente não consegue abrir mão do passado, a gente fica depressivo. Achar que você poderia ter feito as coisas de uma forma diferente é o que gera culpa. E a solução disso seria a cena em que o Jonas mais velho chega pro Jonas mais novo e o Jonas mais novo fala: me tira daqui, pelo amor de Deus, me liberta desse lugar. E o Jonas mais velho fala pra ele: não, eu não posso te tirar daí, porque você precisa passar pela situação que você está passando hoje para se tornar quem eu sou hoje. Então, a gente aceitar as situações que a gente está passando hoje, mesmo que você esteja sofrendo financeiramente e amorosamente, entender que passar por essa dor é o que vai te tornar alguém melhor, é o que vai te trazer mais clareza do que você quer para tua vida, é o que vai fazer com que você busque coisas melhores para você, faz com que você fique mais confortável ao sentir coisas negativas, faz com que você aceite melhor as suas emoções negativas e faz com que você consiga aceitar que tudo o que você foi ontem foi o que te moldou para você ser a pessoa que você se tornou hoje. E que se você não tivesse passado por dificuldades, provavelmente você ia ser menos maduro e menos desenvolvido. O Mikkel tem uma grande sacada ali no suicídio dele, de um dos motivos que fazem as pessoas serem tão infelizes. Então, quando ele volta no tempo, ele vive uma realidade que não é a realidade dele. Ele vive em um mundo que não é o mundo dele. É uma metáfora para quando a gente aceita viver situações que não são as situações que a gente gostaria de estar vivendo, que não estão conectadas com a nossa essência. Tanto que quando ele se suicida, ele deixa aquela carta e na carta tem frases que desvendam esse mistério pra gente. E as frases são as seguintes: a verdade é algo peculiar. Você pode tentar escondê-la, mas ela sempre acaba voltando à superfície. E a segunda frase diz assim: fazemos de uma mentira a nossa verdade
para sobreviver, tentamos esconder até não dar mais. Então, muitas vezes, as pessoas elas vivem em uma situação que é de mentirinha. Elas fingem que elas gostam do trabalho delas, porque elas precisam daquele salário, e elas nunca buscam algo melhor, elas nunca fazem uma entrevista numa outra empresa, elas nunca tentam empreender se aquele é o sonho delas. Elas fingem que elas estão felizes no casamento delas, mas o comportamento do seu cônjuge faz mal para elas, mata elas por dentro, literalmente, faz com que elas não consigam ser elas mesmas, faz com que elas não consigam mais ter sonhos. Então, as pessoas elas acabam se perdendo nas próprias mentiras. Elas fingem que as drogas deixam elas mais felizes, sendo que a droga sempre traz aquele efeito rebote, faz elas entrarem em depressão. O principal insight dessa parte em que o Mikkel se mata, mesmo que depois a gente descubra que ele se matou porque o Jonas veio falar algo pra ele, é pra gente entender que a gente não viver plenamente, a gente não viver em abundância, é sinal de que a gente está mentindo para nós mesmos, que a gente teria outros desejos e sonhos, a gente não está indo atrás desses desejos e sonhos e a gente está mentindo para nós mesmos que a situação atual é boa o suficiente para a gente viver. E o Peter é um personagem que não consegue lidar com a sexualidade dele. O que acontece? Todos esses personagens, eles tentam voltar no passado para tentar lidar com essas emoções que eles não conseguem. E o Apocalipse pode ser uma metáfora da explosão de emoções, do acúmulo de emoções que houve ali e explodiu tudo porque algo tinha que acontecer para aquilo mudar. E aí vem a questão do determinismo, que entra na parte filosófica, que por mais que os personagens tentem voltar para o passado para mudar alguma situação, o que eles fazem acaba gerando aquela situação. Então o Jonas tenta voltar para o passado para tentar fazer com que o pai dele não se suicide, e é justamente essa fala dele com o pai dele que faz com que o pai dele se suicide. Então, a gente entender isso e trazer isso para nossa vida é muito parecido com a questão do controle. Tudo que a gente tenta controlar, tudo que a gente tenta evitar que aconteça através do desespero, através de manipulação, acaba acontecendo. E a gente só consegue ser feliz, leves, livres de verdade no momento que a gente aceita que a gente não tem controle sobre a maioria das situações. A gente só tem controle sobre nós mesmos e algumas das nossas ações. Quando a gente age de acordo com o que a gente acredita que vai nos levar para os nossos objetivos, a gente já fica feliz. Por mais que outras pessoas ao nosso redor não vão agir conforme a gente gostaria, por mais que vários dos nossos planos não deem certo, quando a gente entende que isso é uma realidade e a gente não pode controlar o como nós vamos chegar em um objetivo específico, mas a gente pode sonhar com esse objetivo e ir tentando, e ir mudando e ir se adaptando, a gente consegue ser livres e felizes. E outra questão filosófica que surge a partir daí, através do Noah, é se nós realmente somos livres de verdade. E ele usa uma frase do Schopenhauer que fala: nós somos livres para fazer o que queremos, mas não para querer o que queremos. E essa é uma questão que eu me questiono muito, porque muitos dos nossos desejos surgem a partir dos ambientes onde a gente conviveu. Então, por exemplo, se você conviveu em uma família que gosta de cozinhar, provavelmente você vai ter muito gosto pela cozinha também. Se você conviveu numa família que tinha problemas psicológicos, pode ser que você tenha gosto por entender sobre comportamento, entender sobre o ser humano. E não tem resposta para essa questão, né? A gente não tem uma resposta certa. Mas eu acredito que, independente da resposta, querer o que a gente quer nos faz feliz. Então isso já é suficiente. Não faz diferença se a gente escolheu querer isso ou não. O que importa é ir atrás disso e nos sentir bem em direção a um objetivo positivo. Fazer desse querer algo bom para nossa vida e para a vida de quem está perto da gente. E a conclusão geral que eu chego dessa série é que os personagens estão tão preocupados em resolver o passado, em mudar o passado, em mudar as coisas que aconteceram ali naquela cidade, que eles acabam não aproveitando a vida, eles acabam não sendo felizes. Se eles conseguissem aceitar como as coisas aconteceram, aceitar que alguém voltou no tempo, que um filho se foi, que você está vivendo em um novo tempo e viver a vida que hoje lhes cabe, eles poderiam viver uma vida leve e tranquila.
Eu espero que você tenha tirado vários insights das metáforas que eu usei aqui para sua vida. Espero que te ajude na sua jornada e um beijo, até o próximo vídeo. Lembrando que se você tiver alguma série ou filme que você quer que eu analise o comportamento dos personagens, comenta aqui embaixo pra mim qual é essa série ou filme. Tchau!